Você já conhece o Parque de Educação Ambiental Bororós? A boa notícia é que nestas férias escolares, de 10 de dezembro a 10 de janeiro, as visitas ao parque estarão liberadas sem necessidade de agendamento. É só chegar nos horários das visitas guiadas, 9, 10h30, 13h30 ou 15 horas, de segunda a sexta-feira. Não esqueça do sapato fechado e de vestir roupas leves. O Parque Bororós está completando 1 ano de atividade e a programação especial faz parte da comemoração de 25 anos da Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento. O Parque Bororós é uma iniciativa da Ambiental em parceria com a Prefeitura. Ambiental, cuidando da nossa cidade. Bem-vindos a mais um programa de entrevistas aqui no nosso canal 11.1, a TVBE, onde a gente tem esse programa sempre das 22 até as 23 horas, trazendo convidados, assuntos diferentes, e hoje não pode ser diferente. Eu vou conversar com uma mulher que conhece muita coisa. Ela é historiadora, ela é pesquisadora, vice-presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville e outras ações. Também pesquisadora, nesse caso, de italianos, de alemães, enfim, menos a família Silva. Eu estou falando com a querida, Dolores Tomazelli. Tudo bem, Dolores? Tudo bem, Sérgio. Obrigada pela oportunidade de estar com você aqui e com a sua audiência. Você tem uma história de vida, no mínimo, interessante. Conta um pouquinho da tua trajetória, da tua cronologia. Bom, eu sou historiadora e a minha especialidade é a zona de imigração. Apesar de ser italiana de nascimento, o meu foco de pesquisa sempre foi a imigração germânica para o Brasil, mais especificamente para Santa Catarina, e tem uma militância, digamos assim, na área do patrimônio histórico, da memória histórica. Que agora, inclusive, você foi, você agora foi promovida, não é o caso, mas você foi incluída com honras no Instituto Catarinense. Sim, eu fui aceita como sócia efetiva do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, que é a entidade na área da pesquisa, da memória, da história mais importante e mais que centenária já de Santa Catarina, aonde se reúnem os maiores pensadores, as lideranças que nos legaram toda essa memória histórica que Santa Catarina tem hoje, está ali dentro do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Então, pertencer a uma entidade dessa envergadura, com esse quilate, com esse quilate, é muito... é um presente mesmo, Eu acabei de completar 60 anos e esse talvez tenha sido o meu melhor presente de 60 anos. Entrar. Por méritos teus. Lá ninguém entra porque faz uma carteirinha, não é um clube. Não. E ainda assim, foi o meu primeiro local de trabalho. Lá na década de 80 eu fui estagiária do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, com o professor Jalimeirinho, e pelas mãos dele eu entrei na área do patrimônio, da memória, da história, enfim, foi meu grande mentor, e agora eu vou participar dessa entidade na qual eu caminhei os primeiros anos da minha carreira. Mas eu fiz uma interrupção aí no teu tempo, na tua cronologia, em que você disse, eu comecei, enfim, e aí, adiante o que aconteceu? Quando você fez o teu curso, tua graduação em pesquisa de história, enfim, do que você mesmo aqui relatou, você foi caminhando, mas em Joinville não, porque a tua formação foi em Floripa. Sim, eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina, trabalhei no Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, depois fui da Fundação Catarinense de Cultura, onde eu tive o privilégio de percorrer todo o estado de Santa Catarina, trabalhando com memória, com implantação de núcleos de pesquisa, com implantação de museus. Fui para o Rio de Janeiro, fiz museologia, voltei para Santa Catarina, acabei fazendo concurso para a extinta Fundação Cultural de Joinville,
Vim para cá na década de 90, em 96. Já tinha uma caminhada aqui em Joinville por conta do trabalho com a Fundação Catarinense de Cultura, né? Mas, por conta do Arquivo Histórico de Joinville? Por ser o grande depositário de material para pesquisa da área de imigração, que é o meu foco. E aí, depois de 96, fixei residência aqui, estou aqui até hoje, constitui a minha família aqui. E tenho me dedicado aqui a Joinville à Memória dos Bombeiros, que é a entidade mais que centenária, da qual eu faço parte. Que fizesse um trabalho lindo, né? Você fez tanto em vídeo, certo? Para ali, desde lá de trás, como é que eram os bombeiros, como é que eles foram formados até os dias de hoje. Um trabalho impecável. Né? E mas daí como é que tu se transformou, conquistou, lutou para ser a vice-presidente dos bombeiros? Afinal de contas, a gente sempre por muitos anos não teve mulheres lá dentro. Eu sempre fui voluntária no trabalho lá com os bombeiros, desde 94, quando nem vivia aqui em Joinville, porque havia, na época que o presidente era o senador Loyola, havia um interesse em criar um museu dos bombeiros, né? O bombeiro tinha feito o primeiro centenário, enfim. E aí eu fui a parecerista desse projeto na Fundação Catarinense de Cultura. Entendi. Então eu vim a Joinville algumas vezes acompanhar esse processo, depois quando morava aqui segui acompanhando esse processo e fui convidada pelo falecido Mário Krieger, que era nosso presidente, para integrar a diretoria dos bombeiros, né? Havia a dona Eline Meister, era a vice-presidente mulher que estava lá, e aí ela acabou se afastando. Só foram 2 mulheres até nessa conta. Até agora sim. E agora é só você. Uhum. Porque os bombeiros, como eu disse, eles não aceitavam mulheres até bem pouco tempo atrás. A corporação, enfim, né, ela na sua essência tem o voluntariado, tem a questão da tradição germânica, né, de se reunir para fazer frente às necessidades do meio, e sempre foi um trabalho, digamos assim, bruto, que era desenvolvido por homens. No nosso primeiro centenário, em 1992, o alvorecer da questão de se atualizar, de ingressar com as questões sociais, enfim, a gente se modernizou, a gente deixou de ser só uma entidade que apagava incêndio, passa a ter o pré-hospitalar, passa a ter outras atividades. Certo. E aí entram as meninas, que eram as técnicas de enfermagem, que vão trabalhar conosco primeiramente só nas ambulâncias, né, que eram as mulheres atendiam com ambulância, e hoje nós temos nas nossas fileiras mulheres que são socorristas, mulheres que são resgatistas, nós temos uma chefe de equipe que é mulher, que comanda diversos homens em situações de ocorrência e situações extremas. Só não pega na mangueira. Aonde é necessário ter a liderança e o conhecimento, enfim. Então, o bombeiro, por ser uma entidade mais que centenária, ele acabou se atualizando, né? E hoje ele tem todo esse universo de atendimento, enfim, a gente tem muitas mulheres trabalhando, a gente tem atividades diversificadas, mas sempre mantendo o perfil Claro. de estar a serviço da comunidade. E eu sempre digo que bombeiro, né, policial, bombeiro, enfim, são pessoas que têm um horário para sair de casa, mas elas não sabem se voltam. Isso. E isso talvez seja uma coisa que a comunidade deva olhar com mais carinho sempre. Dolores, o motivo da tua entrevista de hoje é um mapa de Santa Catarina, um mapa do Nordeste catarinense, que aqui é a nossa região, certo? Norte a gente fala também, que agora mudou a divisa do estado, ele ficou maior, certo? A Garuva entrou mais para dentro do Paraná, certo? E aí a gente chama isso de marcos, né? Que são aqueles lugares que são ditos, aqui começa o teu terreno, aqui começa o meu, e isso era um mapa que foi feito na época 1909, Dolores, essa divisão das terras. A questão dos limites entre o Paraná e Santa Catarina, se a gente for retomar a questão histórica, né? A gente vem lá da questão das capitanias hereditárias, a divisão das capitanias, enfim. Bom, primeiro vamos explicar para as pessoas o que são as capitanias hereditárias.
foi a primeira divisão, digamos assim, geográfica do Brasil, quando os portugueses vão ocupar essas terras, né? Então, ela é dividida em faixas de terra, e essas capitanias hereditárias, notadamente aqui no sul, elas acabaram mantendo a conformação do que veio a ser os estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná. Eles pegaram enfim. o Brasil, o mapa, e fatiaram, reto. É. E cada capitania era, como você disse, gerenciado independente um do outro. Sim. Mas se relatavam à corte. À corte. E aí a capitania de Santa Catarina não foi diferente, né? Houve toda a ocupação através do litoral, com a chegada dos açorianos, né? Os luso-açorianos. Mais tarde, agora modernamente há 200 anos, né? Que a gente está comemorando a imigração alemã para o Brasil. Chegam também os alemães aqui na capitania de Santa Catarina, já estado de Santa Catarina, enfim. E essa divisão, ela acaba sendo... Um pouquinho antes da proclamação da República, esses limites históricos acabam sendo contestados entre o Paraná e Santa Catarina. Há uma movimentação nesse sentido. Santa Catarina acabou ganhando a disputa com o Paraná já no final de 1889, 90. Mais tarde há um novo pleito com relação aos limites, notadamente pelo lado do Paraná, e a gente tem que considerar que nós estamos falando de uma fronteira ocupada com uma floresta exuberante, né? Difícil, e que num período em que a indústria extrativista era importante, então eram reservas grandes de araucárias, enfim, então todo esse interesse também tinha um fundo econômico, digamos assim. E a época, quando foram estabelecidas essas fronteiras, se usava uma coisa muito rústica. Não havia GPS para tu localizar, né? Olha aqui, enfim. E quando eu digo rústica, porque eram marcos quase que da natureza. Esta pedra, certo? Ou enfim, outras, tem até questão de árvores, olha, passa por aqui. É isso ou eu estou enganado? Muitas das vezes sim, né? Às vezes um pé de garapuvu na beira de um rio marcava um limite de uma propriedade, né? Mas a grande demarcação, digamos, que vai acontecer mais especificamente, acontece depois da Guerra do Contestado, que foi uma disputa entre Paraná e Santa Catarina, que a gente pode conversar mais especificamente, claro, né? Mas que então são implantados os famosos marcos de limite, que são pedras, né, esculpidas, e que no seu topo há a inscrição cravada na pedra da latitude e da longitude, com base nos mapas e na astronomia, né, que eles usavam para fazer as demarcações. Astrolábio. O astrolábio. Que era um equipamento ainda muito rudimentar, utilizado na navegação, mas tinha a sua precisão. Que ele compara a posição do Sol e das estrelas e da Lua em relação à posição do barco. Eu gosto do nome, astrolábio. Esses marcos, então, têm essa inscrição da longitude, da latitude, e eles são implantados desde aqui de Garuva até o extremo oeste catarinense. Na década de 80, final dos anos 80, a Fundação Catarinense de Cultura fez um grande trabalho de identificação, foi fotografado, identificado e feito uma exposição sobre os marcos de limites, né? Muitos estavam tombados, muitos estavam já dentro de uma propriedade rural, foram encontrados marcos de limites servindo de galinheiro em algumas propriedades rurais aqui na região de Mafra, Três Barras, Canoinhas, enfim, né? E isso foi uma questão que fica em suspenso, porque está determinado, né? Claro que agora, com o georreferenciamento, com satélites, com imagens aéreas, com o Google, com tudo isso, se lança então dúvidas sobre essa disposição dessas peças, né? E sobre se de fato esse é o limite ou não é. Mas aí a gente também entra numa outra questão, que de novo a gente está falando uma questão que é econômica e política, que impacta na
cobrança de impostos ou para um estado ou para o outro, né? Enfim, então é uma questão que merece muita atenção e um olhar, e é muito importante que você traz esse tema para as pessoas entenderem, né? Eu tenho uma experiência interessante. Eu por muitos anos morei aqui na área rural, lá no final do Piraí. E esse terreno tinha sido comprado há muitos anos e estava apenas ali no papel um contrato que determinava o tamanho de cada terra, né? Olha, isso aqui tem tantos metros quadrados, começa ali, mas tudo isso só no papel. E eu precisei fazer uma divisão desse terreno, queria vender a outra parte, portanto, no fracionamento, eu tinha que dizer, olha, o terreno teu que tu vais comprar vai daqui, ali, etc e tal. Como? Né? Não tinha como. Então eu tive que contratar um topógrafo para fazer essa divisão. E ali no registro do terreno original estavam apenas essas referências. Olha, a pedra que tem água, não sei o que, não sei o que. Jesus amado. Entrar, Dolores, mata dentro e tentar pensar onde é que poderia... Já a mata tinha tomado conta de tudo, né? Foram, não digo exatamente, mas 2 semanas no mínimo, para que a gente pudesse pegar 2 profissionais, colocar lá. Bom, isso aqui, eu imagino a escala, né, que você está dizendo, que lá atrás, com toda essa questão ainda muito rústica, né, de fazer essas demarcações, o que aconteceu, e para surpresa geral da União, há pouco tempo atrás, um agricultor de Garuva foi lá e disse, não, a divisa de Garuva com o Paraná não é essa aqui, é outra. Foi isso que aconteceu? E aí a gente vai continuar essa história daqui a pouquinho, que a gente vai ver que Garuva aumentou, Santa Catarina aumentou, mesmo não tendo mais guerra, que também aí atrás o contestado aconteceu justamente pelas... É um instantinho só, tá, Dolores? A gente já vai voltar, dá um tempo de a gente beber uma água, e você não pode perder a briga das terras, a disputa, a bala entre Santa Catarina e a nossa região do norte, né, do nosso estado. Um instantinho só.